Boa noite, boa noite. Pode diminuir um pouco a luz? Deixa no escurinho mesmo. Bem, eu quero agradecer a presença de todos que vieram nesse importante evento. Cadê o pessoal de Terra Santa? O pessoal de Monte Alegre, também de Monte Alegre? Juruti. Gente, tem algum óbvio, né, pessoal de Óbidos? Olha aí. Fico muito feliz em poder promover esse evento transformando vidas. Eu cheguei a Oriximiná há 6 anos e tive a missão de conduzir a delegacia de polícia de Oriximiná. Na época eu tinha lido um livro muito bom sobre liderança, Lidere com o Coração. É um livro de um técnico de basquete universitário lá dos Estados Unidos, um multicampeão. E nesse livro, ele é um homem que acredita no poder das palavras, assim como eu também acredito no poder das palavras. Nesse livro, ele dizia o seguinte, basicamente: toda vez que ele assumia uma equipe para treinar, ele identificava qual a característica principal, qual o objetivo principal, o que ele queria extrair daquela equipe. Então, se a equipe não trabalhava em grupo, ele colocava espírito de trabalho em equipe, é a palavra-chave para a gente desenvolver. Se eles eram atletas arrogantes, ele trabalhava a palavra humildade. E aí, dessa forma, e por meio do poder das palavras, união, coesão, integridade, responsabilidade, aquilo que ele via e observava que faltava para a equipe dele, e como ele queria que a equipe dele se conduzisse, ele pegava aquela palavra e colocava como um farol, como uma bússola, como um princípio, como uma base. E eu achei isso tão fenomenal que, quando eu assumi a delegacia de polícia, eu pensei quais são, ou qual a palavra que eu quero guiar a minha equipe. E eu meditei bastante, e a primeira palavra que me veio à mente foi integridade. Integridade. Eu quero que a minha equipe seja uma equipe íntegra. Por que íntegra? O que é que o cidadão espera do policial? Existe no inconsciente coletivo a ideia de que o policial é um herói. E toda vez que o cidadão tem que lidar com um policial corrupto, destrói-se esse arquétipo construído no inconsciente coletivo de que o policial é um herói. Dessa forma, o policial acaba sendo uma dor da destruição do tecido social. Então, primeira palavra, integridade. Eu queria uma equipe íntegra. Segunda palavra, responsabilidade. Eu queria uma equipe responsável. O que é responsabilidade? É você ter o senso de que você é parte de um todo, de que você trabalha com um objetivo maior do que você mesmo. Ser responsável é ter a consciência que você não pode falhar, porque se você falhar, você coloca a sua vida em risco. Se você falhar, você coloca a vida dos seus companheiros em risco. E se você não for uma pessoa responsável, você coloca um cidadão em risco, porque o cidadão confiou em você. Então eu queria uma equipe responsável. Integridade, responsabilidade. E a terceira palavra é excelência. Eu queria uma equipe excelente. E o que é ser excelente? Para mim, o conceito de excelência é quando você faz o máximo com o mínimo. O homem excelente é aquele que tira leite de pedra. Ou melhor, é o homem que tira leite das pedras que não existem. Ele faz acontecer. Mesmo que ele não tenha recurso, mesmo que ele não tenha pessoal, mesmo que ele não tenha as ferramentas, ele faz acontecer, porque ele tem uma equipe excelente. Integridade, responsabilidade e excelência foram as palavras que guiaram a minha equipe na delegacia de polícia de Oriximiná. E quando eu fazia uma operação, eu fazia o relato, onde publicar nas redes sociais. Polícia Civil prendeu na data de hoje um suspeito de cometer um assassinato, ia descrevendo todo o caso.
E no fim, polícia civil de Oriximiná, integridade, responsabilidade e excelência. Onde eu aprendi isso? Lendo esse livro de liderança. De um homem vencedor e que acredita no poder das palavras, assim como eu acredito no poder das palavras. As palavras têm o poder de transformar a nossa realidade. As palavras, elas constroem o mundo visível. Deus criou o mundo por meio da palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. E a palavra, a linguagem, ela é anterior ao próprio pensamento. Nosso Deus, Ele age por meio da palavra, Ele é a própria palavra. O Evangelho de João vai dizer que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Munido dessas informações, nós passamos 2 anos à frente da delegacia de polícia de Oriximiná, e depois desses 2 anos eu lancei um desafio político, eu aceitei o desafio de ser candidato à prefeitura de Oriximiná. E depois de muita batalha, de muita guerra, Deus nos deu uma vitória. E aí, novamente, eu me vi à frente, não mais de uma delegacia de polícia, agora é uma cidade, uma equipe de governo. Cadê o pessoal do governo? Fiquem de pé, o pessoal do governo. Fiquem de pé. Todo mundo aqui do governo de Oriximiná. Uma salva de palmas para o governo da transformação. Muito obrigado, pode sentar. Depois de vencer uma eleição e agora com o objetivo de cuidar da nossa cidade, novamente eu fui refletir, professor Antônio Lima, sobre uma palavra que pudesse caracterizar o que eu queria para o nosso povo e o que eu queria para o nosso governo. E Deus me deu por intuição a palavra transformação. Agora, quando a gente enuncia, Joelson, todos os acontecimentos do governo, as obras, os serviços, os avanços, a gente coloca no fim, a figura de Oriximiná, tempo de transformação. Essa palavra é extremamente poderosa. Quero que vocês digam comigo: eu acredito no poder da palavra. Eu acredito no poder da transformação. Transformação. Muitas pessoas acham que transformação e tratam a transformação como mudança, principalmente nos discursos políticos. Siqueira, cadê o Siqueira? Muitas falam de mudança. E mudança é o símbolo da velha política. O que é mudar? Eu vou falar o que é mudar, vou explicar o que é mudar para vocês entenderem o que é transformação. A mudança, ela pressupõe, vou dar um exemplo aqui. Eu vou mudar esse púlpito de lugar. Eu mudei ele de lugar? Sim ou não? Sim ou não? Vou retornar ele ao local original, certo? Eu mudei o lugar e ele voltou ao local original. Isso é mudança. Na campanha eu pintei meu cabelo de que cor? De que cor? Vocês vão jantar? De que cor? Azul. Eu mudei a cor do meu cabelo. Depois eu descolori e voltou a ser preto, não é verdade? Então a mudança, ela pressupõe que há uma mudança e depois você pode retornar ao estado anterior. Transformação não. Transformação, uma pessoa que é transformada, ela não retorna mais ao seu estado anterior. Ela muda tão profundamente, ela muda no seu interior, ela muda na sua essência, ela muda de natureza. O símbolo máximo da transformação é a borboleta, que ela é um ovo, depois é uma larva, uma crisálida, depois ela vem uma bela borboleta. A borboleta não pode voltar a ser crisálida, a crisálida não pode voltar a ser larva e a larva não pode voltar a ser ovo. Ela foi transformada. E a nossa cidade, munido dessa palavra poderosa que é a transformação,
os impactos do governo da transformação. Muitas obras, meu vice, vereador Guima Azevedo, uma salva de palmas aí para o nosso vice que está aqui na primeira vez assistindo, e a sua família. Nós começamos um processo de transformação por meio das obras públicas, uma transformação externa. Dentre essas obras da nossa orla, ficou tão linda, é a obra mais festejada, porque vocês lembram o que era, realmente foi totalmente transformado. A Feira do Produtor Rural, o Complexo Esportivo Vicente Frisol, a iluminação de LED e inúmeras outras obras que afetaram o espaço público, a realidade externa da nossa cidade. Isso foi um breve resumo do nosso primeiro mandato, os 4 anos do governo do delegado Feliciano, muito conturbados, muito difíceis, mas Deus nos honrou em tudo. E hoje vencemos a nossa reeleição, Fabinho. Veio aí com sua equipe de Juruti e nós colocamos como tema: a transformação não vai parar. A transformação não vai parar. Que transformação? Que transformação é essa, meu filho? Bem, no primeiro mandato, nós focamos na transformação exterior, nos espaços públicos. E nesse segundo mandato, nós vamos focar naquela transformação que é eterna, na transformação que vai ficar para sempre, que é aquela transformação que ocorre no coração e na alma das pessoas. E para a gente ter a verdadeira transformação, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Todo mundo, em diversas palestras, em diversos cultos, fala sobre mudança de mentalidade. E o que é mentalidade? O que é a mente humana? Ninguém nunca viu a mente. Eu quero que vocês projetem meu único slide. Minha apresentação é só um slide. Eu não sou o palestrante da noite. Eu quero que vocês apaguem tudo que puder apagar aqui. Deixe tudo escuro. Será que dá? Vocês estão vendo esse pontinho vermelho eu movimentando? Sim ou não? Sim ou não? Bem, ninguém nunca viu a mente humana. Nós vamos trabalhar com símbolo, com simbologia. Se eu pudesse fazer uma simbologia do que é a mente humana, eu diria para vocês que a mente humana é semelhante a um iceberg. Isso aqui é um iceberg. Quem está conseguindo ver que isso aqui é um iceberg? Diga assim. Vocês entenderam o que é um iceberg? Sim ou não? O que está visível, o que está aparente, o bloco de gelo que você consegue observar aqui em cima, é a mente consciente. Nós usamos 10% em média, é o que dizem os neurocientistas. 10% da nossa capacidade mental dentro da nossa mente consciente. E a nossa mente subconsciente é responsável por 90% de toda a nossa atividade mental. Quem aí já tinha visto uma imagem semelhante? Levante a mão. Uma analogia semelhante, uma simbologia para a mente humana dessa envergadura, dessa natureza. Bem, é na mente subconsciente que diversos processos ocorrem, que nós não tomamos consciência, porque está na mente subconsciente. Eu vou dar um exemplo. Quem vocês acham que regula a sua pressão arterial? Quem você acha que regula a sua temperatura corpórea? Quem você acha que dá o comando para os seus leucócitos, linfócitos, glóbulos brancos, o seu sistema imunológico, para defender o seu corpo de algum problema, de alguma célula cancerígena, de alguma célula defeituosa? Pode apagar a luz, deixa escuro mesmo, deixa você aqui no escuro aqui. É a nossa mente subconsciente. Você está dormindo e ela está trabalhando. Você está viajando, ela está trabalhando. Você pode estar em coma e a sua mente subconsciente
está trabalhando. A mente subconsciente, ela é muito importante. E ela foi apresentada ao mundo de maneira intuitiva pelo estudo de dois grandes homens. Freud, que é um dos pais da psicanálise, e Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica. Jung, eu admiro muito Jung. Para mim é o homem mais inteligente que passou pela face da Terra nos últimos 200 anos. O Jung e o Freud são os homens que nos legaram o conhecimento do subconsciente. A consciência que trouxe vocês até aqui, que fez vocês tomarem a decisão da roupa que vocês estão vestindo agora, que fez vocês terem consciência da rota que vocês iriam adotar para pegar o carro de vocês e chegar até aqui, ela pode ser entendida como um aspecto masculino da mente. Quem está vendo a palavra masculina aqui em cima? Masculino. A mente subconsciente é entendida como um aspecto feminino da mente. A mente consciente, ela pode ser entendida como um ser. A mente subconsciente, o óvulo, o útero. A mente consciente pode ser interpretada também como uma semente que vai cair no solo, que é a terra, e vai crescer e vai germinar, porque o subconsciente é fértil. E ele não sabe o que é verdade e não sabe o que é mentira. O subconsciente acredita em tudo que você pensar. E aqui, operando no subconsciente, estão os paradigmas. Repita comigo. No subconsciente operam os paradigmas. E o que é um paradigma? É a mentalidade que nós temos. O paradigma é um conjunto de atos. O paradigma é uma forma muito peculiar de a gente entender a realidade. É o nosso conjunto de crenças. É como nós nos vemos, é como nós nos enxergamos. Uma outra simbologia do paradigma seria um software. O paradigma é um software. O seu corpo, o seu cérebro é o hardware, é o computador, é a parte física. E o paradigma, a mentalidade, é o software, é o programa que está rodando no seu corpo. E eu vou dizer algo para vocês que talvez muitos de vocês não saibam. Vocês sabiam que a renda que vocês têm mensal, que o tipo de família que vocês têm, que o tipo de relacionamento que vocês têm, que o tipo de amizades que vocês atraem, está diretamente relacionado ao paradigma que você alimenta. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Isso é poderoso, pessoal. E agora, reflita comigo. É para vocês pensarem. Eu vou fazer uma série de perguntas retóricas para vocês refletirem. Vocês estão satisfeitos com a renda que vocês têm oferido mensalmente? Vocês estão satisfeitos com o nível de conhecimento que vocês têm angariado? Vocês estão satisfeitos com o ciclo de amizades que vocês têm nutrido? Se vocês quiserem avançar nessas perguntas retóricas, eu quero dar uma boa notícia. Se vocês mudarem o paradigma, vocês podem mudar toda a realidade do céu e avançar e progredir. Eu vou dar um exemplo de um paradigma que muitos de vocês têm. Eu tenho medo de falar em público. Eu consigo, não sei o que é que me dá. Eu pego o microfone, eu começo a tremer, as palavras não saem, a perna fica bamba. E aí você não tem condições de pegar o microfone para expor suas ideias, para apresentar o seu produto com força, com coragem, com veemência. Você não está utilizando o poder absoluto que Deus te deu para poder da palavra, porque você foi programado no seu paradigma. Está te dizendo que você não tem condições de falar em público. Quem gritou eu tenho? Fala eu tenho, com força. Eu tenho. Todos vocês, eu tenho.
eu não tenho condições de ganhar muito dinheiro, porque só quem ganha muito dinheiro é quem é muito inteligente. Tem pessoas que pensam assim, não se sentem capazes, porque não se sentem inteligentes o suficiente para ganhar muito dinheiro. E alimenta esse paradigma, esse programa que está rodando e está limitando ela. Quem aí tem esse tipo de bloqueio? Quem aí acha realmente que ganhar dinheiro tem a ver com inteligência? Você pode não ser tão inteligente e colocar os sabichões inteligentes para trabalhar para você. Se você souber o que você quer, se você tiver o domínio do seu objetivo e tiver vontade para realizar, você vai achar as pessoas que são até mais inteligentes que você e que vão estar subordinadas a você para atingir o seu objetivo. Então, não precisa ser muito inteligente para ganhar muito dinheiro. Essa é uma espécie de crença limitante. Mas graças a Deus, nós podemos mudar os nossos paradigmas. E como é que a gente muda o paradigma? Preste atenção. Essa é a parte principal aqui da minha apresentação. Reflitam comigo. Pense aí. Qual é a única coisa que nós temos absoluto controle? Vou repetir. Qual é a única coisa que nós podemos realmente dizer que controlamos? É os filhos da gente? A gente controla nossos filhos? Nós controlamos o nosso cônjuge? Nós controlamos os nossos subordinados? Os nossos superiores? A única coisa que nós podemos controlar são os nossos pensamentos. Que maravilha! A única coisa, Silva, professor Jonas, Titão, que nós podemos efetivamente controlar são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, quem sabe fazer uso dessa ferramenta que é a mente, e lembre-se, você não é a sua mente, você não é o seu corpo. Tem pessoas que pensam que são o corpo. Não, você não é o seu corpo. Diga eu não sou o meu corpo. O corpo é um instrumento. Você também não é a sua mente. Diga eu não sou a minha mente. Existe um eu superior, um espírito que habita no corpo e que pode utilizar a mente para ter acesso às faculdades mentais. As faculdades mentais são a razão, a vontade, a imaginação, a intuição, a percepção. Está errado, porque a percepção e a memória. Essas são as faculdades mentais. Deus nos deu o pensamento, o poder do pensamento. E nós, por meio do uso correto das faculdades mentais, podemos construir bons pensamentos. E é assim que a gente constrói um paradigma, constrói uma mentalidade vencedora. Eu vou dizer um paradigma que como é que eu posso dizer? Que eu busco ter, eu busco alimentar. Eu nunca aceito um não como resposta. Eu sempre acho que a gente consegue fazer o que a gente quiser fazer. E quando a pessoa fala não dá, eu fico extremamente desafiado a provar que dá para fazer. Eu não aceito uma derrota. Derrota para mim é um infortúnio passageiro que me traz uma lição para que eu possa avançar. A minha mente é colocada dessa forma. Isso é o paradigma. Mas eu tenho um paradigma também negativo que eu descobri recentemente, porque eu faço autoanálise. Conheça a ti mesmo, de Sócrates. Eu tenho um paradigma que é o seguinte: eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou ganhar, mas parece que Deus cria muita dificuldade para mim. Senhor, por que tem que ser tão difícil? O simples fato de eu fazer essa pergunta para mim mesmo demonstra que eu estou alimentando um paradigma limitante de que tudo para mim tem dificuldade. Eu não aceito isso.
tanto pensar positivamente no seu objetivo, de tanto ter pensamentos bons de sucesso, que você é capaz, que você consegue, que você tem inteligência suficiente, você vai ter os recursos suficientes. No frigir dos olhos, as pessoas vão vir te ajudar. Você vai obter o recurso para atingir o seu objetivo. Você começa a nutrir o subconsciente. Com que um hábito você começa aos poucos a alterar o seu paradigma. E para manter esse pensamento firme naquilo que você quer, que é o seu objetivo de vida, que pode ser passar no concurso, ter o seu negócio próspero, casar, constituir uma família. De tanto você pensar nisso e você colocar vontade nisso. O que é vontade? É uma lupa. Vontade é foco. Você pode ter todo tipo de pensamento, mas se você tem um objetivo e coloca a vontade, que é uma lupa, tu já viu o que acontece com a lupa? Quando nós utilizamos uma lupa, os raios solares batem na lupa e ela condensa aquela força toda num ponto. E tem gente que queima formiga, que bota fogo em folha de papel, não é verdade? É isso que a vontade faz. Ela pega um pensamento e ela fixa esse pensamento. Isso é a vontade. É algo espiritual, é algo de Deus. E de tanto você fixar o seu pensamento no que você quer, você cria um paradigma e começa a ser um homem de sucesso em tudo que você faz de maneira automática, porque o seu paradigma está rodando de maneira automática. Você está no piloto automático, mas de uma maneira positiva. Você não está no piloto automático de uma maneira negativa. Então você construiu um bom paradigma, uma boa mentalidade. Veja paradigma como sinônimo de mentalidade. E nós já estamos caminhando para o nosso fim dessa introdução. E eu quero ler 2 versículos para vocês, 2 passagens bíblicas. Porque Jesus, ele falou em parábolas exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Eu vou provar. Ele vai dizer que o conhecimento disso aqui, desse slide, é o conhecimento acerca do reino dos céus. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. Bela passagem. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. Agora eu vou ler para vocês a parábola da semente. Coloca uma luz aqui, só aqui, ó, aqui no. A parábola da semente, ela só está no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Olha o que Jesus vai dizer. Preste atenção. O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Preste atenção. O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra, no solo. Ou seja, ele está injetando pensamentos positivos no seu subconsciente. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Olha que profundo isso. A pessoa lê essa passagem, esses 3 versículos, que estão dizendo que o reino de Deus é como um homem que lança a semente ao solo. Ele dorme, ele acorda, amanhece, anoitece, e ele não sabe como essa semente ela germina, ela cresce, dá o fruto e no momento serve de corta. É exatamente o que eu estou falando aqui. Tudo que vocês jogarem com sua mente consciente, seus pensamentos, para dentro da sua mente subconsciente, vai crescer, vai germinar. Você queira ou você não queira, faça chuva ou faça sol, a sua experiência vai crescer. Então, se vocês tiverem pensamentos negativos acerca de você, se você tiver pensamentos de que você não pode, pensamentos de medo, pensamentos limitantes, você vai fazer isso crescer em sua vida e vai formar paradigmas negativos.
uma mentalidade negativa. E é isso que Jesus está falando aqui nessa palavra. E por fim, duas frases aqui impactantes. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Quem disse isso? Henry Ford. Simplesmente um homem que criou a indústria automobilística nos Estados Unidos, a Ford. Uma empresa presente praticamente em vários países com seus veículos automotores. É difícil pensar. E Carl Gustav Jung, ele complementa. Pensar é difícil, a primeira ideia é o Henry Ford. É por isso que as pessoas preferem julgar. Pensar é difícil, é por isso que as pessoas preferem julgar umas às outras. Fulano começou a prosperar, está traficando drogas. O vizinho comprou um carro novo porque está desviando recursos. E as pessoas nos julgam, porque elas não querem pensar. E um dado alarmante: apenas 2% da população realmente pensa. Não confunda atividade mental com pensar. 2% pensa e controla 95% de toda a riqueza do planeta. 3% acha que pensa e é enganado pelos 2% que pensa. E 95% está simplesmente no piloto automático, sendo controlado por um paradigma negativo e não pensa. Vocês querem ser seres que pensam sim ou não? Sim ou não? Então esse é o momento. Aqui é a oportunidade de transformando vidas na primeira lição, de nós termos um encontro conosco. Um encontro conosco. Sermos realistas. Temos que ser realistas com a gente mesmo, nos conhecer e saber se nós estamos no caminho certo ou não. É um momento de reflexão. Colocar no papel aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida. E entender se a gente quer isso por querer ou se nós estamos realmente dispostos a pagar o preço. Muito obrigado a todos que vieram. Agora vamos ouvir a palestra.